Olá pessoal, vamos resolver hoje essa questão aqui do Brunetti, motores de combustão interna, volume 1. Ela é uma questão referente ao capítulo 1, é a questão número 7. O motor da Ferrari F1 2000 possui 10 cilindros montados em V, 40 válvulas, cilindrada total de 2.997 cm3 e potência de 544 kW. Os cilindros têm diâmetro de 96 mm, motor a 4 tempos, raio do virabrequim de 4,5 cm, volume da câmara de combustão de 78,5 cm3 e rotação de 14.500 RPM. Pede-se, para determinar o curso em milímetros. A cilindrada unitária ele pede aqui em metros cúbicos, mas a unidade mais usual em centímetros cúbicos, tá? Mas a gente encontra em metros cúbicos também. A taxa de compressão, a velocidade média do pistão em metros por segundo, a velocidade angular da árvore de comando de válvulas em radiano por segundo. Se na rotação dada a combustão se realiza para um delta alfa, de 25 graus, qual o tempo de duração da combustão em segundos? E o número de vezes que a válvula de escape abre em 1 minuto, Então a gente vai... Lembrando que tem algumas informações aqui nessa questão, tem alguns parâmetros aí que estão com alguns valores, não coerentes com esse motor em específico, mas a gente não vai levar isso em consideração. Eu vou responder aqui com base nos valores que foram dados aí, tá? Tem algumas inconsistências, mas a gente vai resolver aqui, assim mesmo. Então vamos lá, pessoal. Na letra A, ele pede o curso, Se a gente lembrar, o curso do pistão, ele é igual, tá? Ele é igual ao diâmetro do virabrequim. E a questão traz pra gente o raio do virabrequim, Então, se eu tenho o raio do virabrequim, para eu achar o curso, então a nossa letra A aqui, para a gente achar o curso, eu tenho que pegar duas vezes, Então, o nosso curso, que eu vou chamar de S aqui, tá? O nosso curso é igual a 2 vezes o raio do virabrequim, tá? Vou botar o R aqui. Ou seja, você botar uma setinha mais bonitinha aqui. Ou seja, o nosso curso é 2 vezes, ele diz que o raio do virabrequim aqui é 4,5 centímetros. Então, 4,5 centímetros. Então, o nosso curso equivale a 9 centímetros. Que é a mesma coisa que 90 milímetros, tá? Ele pediu aí em milímetros, então já achamos a nossa letra A. A letra B, ele pede a cilindrada unitária em metros cúbicos. Vamos achar em centímetros cúbicos e a gente faz a conversão, tá? Bom, a cilindrada unitária, pessoal, se refere ao volume individual, tá? Dos cilindros. Como a minha cilindrada total, nada mais é do que o volume do cilindro vezes o número dos cilindros, então a minha cilindrada unitária é o volume individual, do cilindro. Então, meu volume individual nada mais é do que a minha cilindrada dividido pelo número de cilindros. A minha cilindrada é 2.997 centímetros cúbicos e eu tenho 10 cilindros. Então, a minha cilindrada unitária, é o volume do cilindro, vai ser igual a 299,7 centímetros cúbicos, tá? Isso aqui é igual a, a gente vai converter aqui, vamos voltando aqui, antes de centímetro em decímetro cúbico, então dividindo por 1000 aqui, ficaria 0, não vou usar 4 casinhas aqui, decímetros cúbicos, que por sua vez é igual a, e aí eu vou fazer a conversão usando a notação científica aqui, para não usar muito zero,
né? Então eu estou em centímetro cúbico aqui, 10 a menos 3 eu caio em decímetro cúbico e 10 a menos 6 eu caio em metro cúbico. Então eu tenho 299,7 vezes 10 a menos 6. Pronto. A letra C agora. A letra C ele pede a taxa de compressão, né? Vamos usar os valores que está aí na questão, tá? Então pode ser que a gente encontre respostas aqui com os valores não muito práticos, tá? Mas vamos resolver para os valores que foram dados aí. Então olha lá, taxa de compressão. A gente sabe que a taxa de compressão, como é que a gente encontra, né? Ela é o volume do cilindro, né, mais o volume da câmara de combustão dividido pelo volume da câmara de combustão. Essa é a nossa taxa de compressão, tá? E aí, o que acontece? Então, minha taxa de compressão é o volume do cilindro, que a gente já calculou a cilindrada unitária ali, 299,7 centímetros cúbicos, mais o volume da câmara de combustão, 78,5 centímetros cúbicos, dividido pelo volume da câmara de combustão, 78,5 centímetros cúbicos. Ou seja, vamos ter uma taxa de compressão aí, fazendo as nossas continhas, tá? Vou lá na calculadora aqui. Ou melhor, né? Deixa eu abrir a calculadora com vocês aqui. Pronto, pessoal. Eu vou abrir a calculadora aqui. Então, resolvendo a nossa continha ali, ó, o que eu tenho, né? 299,7 mais 78,5 dividido por 78,5. Então, tem uma taxa de compressão aí de aproximadamente 4,82, tá? Para 1. Então, já respondemos aí também, deixa eu acotar ela aqui. Já respondemos aí a nossa letra C, tá? Vamos para a letra D. Na letra D, o que ele pede aí, né? A velocidade média do pistão. Então, velocidade, pessoal, vamos fazer junto aqui, ó. A velocidade média, eu tenho o ΔS sobre ΔT, né? Então, o espaço que o pistão vai ter para percorrer é o curso, tá? E o tempo, o que acontece? A gente tem um período, né? O período aqui no nosso motor corresponde a uma revolução completa, né? A gente sabe que para o pistão se deslocar do PMS para o PMI ou vice-versa, ele gasta metade de uma revolução, né? Então o nosso tempo aqui vai ser metade do período. Então vai ser metade do período. Então, a minha velocidade, vou botar uma setinha aqui. Minha velocidade média, né, vai ser 2 vezes o curso sobre o período, né? A gente sabe que o inverso do período é a frequência. Então a minha velocidade vai ser 2 vezes o curso vezes a frequência, tá? É basicamente isso. Então, a minha velocidade vai ser 2 vezes o curso. O curso a gente já calculou ali, que é 90 milímetros. Ele quer a velocidade em metros por segundo, tá, gente? Então, eu já vou converter para metros aqui, tá? 90 milímetros vezes 10 a menos 3, para converter já para metros, tá? Vezes a frequência, né? E aí, o que a gente sabe, né? A frequência, pessoal,
A gente vai ter que colocar em Hertz aqui, né? Para poder já sair em metros por segundo, tá? Mas a gente tem aqui em revolução por minuto, né? Que é 14.500. Então, chegar um pouquinho para cá. Então, vamos colocar aqui o 14.500. Só que isso aqui está em revolução por minuto. Só que a gente sabe que em um minuto eu tenho 60 segundos, ou seja, eu já faço a conversão aí. Te corto um minuto aqui. Deixa eu colocar de uma outra maneira aqui, ó. Só pra gente entender, vou colocar aqui 90 vezes 10 a menos 3. Isso aqui já vai sair em metros, né? Então, ou a gente poderia colocar arrumadinho aqui também, né? Como a gente fez aqui. Só pra deixar a conversão bem bonitinha. Pode utilizar da mesma forma, né? 90 milímetros. Multiplicar aqui, fazer a conversão. A gente sabe que 1000 milímetros é 1 metro, né? Ficar bonitinho aqui. A gente vai cortar um milímetro aqui, então vai ficar metro por segundo, né? Então, vou colocar aqui embaixo, né? Para não poluir muito. Deixar a nossa questão visível ali. Aí. Então, a nossa velocidade, fazendo as continhas aí, né? Como é que vai ficar ali, né? Então eu tenho 2 vezes 90 vezes 14.500 dividido por 1000 vezes 60, né? 60.000. Então eu tenho uma velocidade média aí do pistão de 43,5 metros por segundo, tá? Então essa é a resposta da nossa letra D. Vou tirar a calculadora. Letra E, pessoal. Na letra E, o que ele pede pra gente? A velocidade angular da árvore de comando de válvulas. A gente sabe, tá? Que a relação entre o virabrequim e a árvore de comando de válvulas é uma relação de 2:1, né? É uma relação de 2:1. Ou seja, a nossa árvore de comando de válvulas gira sempre na metade da velocidade do virabrequim. Então, se o nosso virabrequim, né, ele está girando a 14.500, então vamos lá. Ponto e vírgula aqui. Se o nosso virabrequim, né, ele está girando a 14.500 revoluções por minuto, logo a minha árvore de comando de válvulas, né? Vamos botar aqui o nosso comando. Ele está girando na metade dessa velocidade, né? Então ele está girando a 7.250 revoluções por minuto. Mas ele quer o valor em radianos por segundo, tá? Ele quer a velocidade angular. E que a gente sabe que a velocidade angular é igual a 2 vezes π vezes a frequência, né? Sendo que essa frequência aqui vai ter que estar em revoluções por segundo, né? A gente vai fazer a mesma conversão ali. Então, quem é a minha velocidade angular em radianos por segundo? Ela vai ser 2 vezes π. Vamos colocar aqui 3,1416 vezes a nossa frequência. Aqui eu estou em rotação por minuto ainda, 7.250 revoluções por minuto, mas eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Vamos cortar aqui também para ficar bonitinho. Cortou 1 minuto. Então, a minha velocidade angular, fazendo as nossas continhas aqui,
eu tenho 2 vezes 3,1416, que é o nosso π, vezes 7.250 dividido por 60. Então, eu tenho uma frequência angular aí de aproximadamente 759,22 radianos por segundo. Ok. Vamos ver agora a letra F, pessoal. A letra F. Ele diz o seguinte, ó. Se na rotação dada, ou seja, 14.500, a combustão se realiza, né, para um delta alfa, para um ângulo aí de Virabriquim de 25 graus, qual o tempo de duração da combustão? Então, o que acontece? O nosso motor, ele está girando, né? Então, o nosso Virabriquim, ele está girando a 14.500 RPM, tá? Ele quer o tempo em segundos, né? Então já vamos converter isso aqui para rotação por segundo, né? Quantas rotações por segundo o nosso Virabriquim ele está trabalhando, né? Vamos colocar aqui já, ó, naquela notação nossa para facilitar a conversão. Então isso aqui está em revolução por minuto vezes, né? Aqui é que eu tenho 1 minuto em 60 segundos. Então, o nosso Virabriquim, ele está girando aí, fazendo as continhas aqui, ó. Então, 14.500 dividido por 60, ele está girando 241,667 revoluções por segundo, tá? Isso aqui é a nossa frequência, tá? Isso é a nossa frequência. Então, isso aqui é a nossa frequência. E o que acontece? Se eu lembrar aí, a frequência é inverso do período e o período é inverso da frequência, né? Então, se eu inverto a frequência, eu tenho um período que representa o tempo, né? Para eu executar um ciclo. No nosso caso aqui, um ciclo seria uma revolução. Então, eu preciso achar o período, tá? Que é o tempo para o motor dar uma revolução. Então, o período é o inverso da frequência. Então, eu tenho o inverso do valor que eu achei ali, 241,667 revolução por segundo. Esse segundo vai passar para cima, né? Então, o nosso período é igual a... Vamos fazer a continha aqui, vamos inverter esse número aí. Então, eu tenho 1 por 241,667. Vou usar nesse formato mesmo, em segundos, tá? Então eu tenho 0,00414, vamos usar aqui até o 414, tá? Segundos, tá? Ou 4,14 milissegundos, né? Mas esse é o nosso período. Ou seja, pessoal, o nosso motor, ele leva, né, esse valor aqui para completar 360 graus. Ele quer saber a duração da combustão, que ele falou que o delta é de 25 graus. Então, qual vai ser o meu tempo, né, para fazer isso? Então, eu vou chamar aqui de tempo de combustão, né? Qual o tempo de combustão que dura 25 graus? Então, o nosso tempo de combustão nada mais é do que o valor em segundos, né, para o período vezes 25 graus dividido por 360 graus.
Então, o nosso tempo de combustão, fazendo as continhas aí, 0,00414 vezes 25 dividido por 360. Então, eu tenho aí, ó, 0,0002875, né, segundos, que, né, é a mesma coisa aqui que 0,2875 milissegundos, tá? Ou até 287,5 vezes 10 a menos 6 microsegundos, tá? Opa, peraí. Na verdade é menos 6 segundos, né? Porém, como ele pediu em segundos, né? Então a resposta seria essa aqui de cima. Ah, e a gente pode colocar em notação aqui, né? 1, 2, 3, 4. 12,875 vezes 10 a menos 4 segundos, né? Já que ele pediu em segundos. E a última, né? É a última agora? Acho que é a última. A letra G. Essa aqui a gente não vai nem riscar, tá? Porque essa aqui é o seguinte, ó, o número de vezes que a válvula de escape abre em 1 minuto. Bom, pessoal, para cada revolução da nossa árvore de comando de válvulas, a válvula de admissão abre uma vez e a válvula de escape abre uma vez, né? Então, o número de vezes que a válvula abre vai ser o número de vezes que o comando completa uma volta, né? Como nesse caso o comando está girando, vou colocar aqui do lado, né? Letra G. Como o comando está girando, né? 7.250 vezes em 1 minuto, então isso é o número de vezes que a nossa válvula de escape vai abrir, tá? Então, nossa válvula de escape vai abrir 7.250 vezes em 1 minuto, tá? E aí a gente completa todas as partes aí, né, dessa questão, tá, pessoal? Até a próxima.